Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Ítalo aqui na área para a gente poder estar falando hoje de números complexos, ou seja, aquele nosso conjuntinho Z, onde a gente vai trabalhar com os imaginários, a nossa letrinha I, que eu vou falar para vocês o que representam e o porquê ela existe e como vai vir nos exercícios. Então, bora lá, vamos comigo aí para essa super aula aí muito importante para a gente aí no concurso. Então, diz o seguinte, né? O que é os números complexos? Como eu já adiantei para você, é um conjunto, tá? Representado pela letrinha C. Igual a gente tem os naturais pelo N, os inteiros pelo C, né? Os reais pelo R e assim por diante. Temos os complexos, que são formados aí pela letrinha C, tá bom? E podem ver que o conjunto numérico sempre tem essas duas barrinhas, tá bom? Temos o C e temos aqui a barrinha D, tá bom? E aí é representado esses números de forma real e imaginária. Ou seja, a gente sempre tem o Z, que está informando aí que é uma equação imaginária, onde o A representa um número real, tá certo? A parte real. E o B é quem multiplica o I. O I é o imaginário. E o B, logicamente, o BI é a nossa parte chamada parte imaginária, tá bom? Então, ó, pessoal, deixa isso bem gravado, tá? Pode ser talvez simples para alguns, complicado para outros, mas E igual A mais BI, isso é de extrema importância para a aula de hoje, tá bom? E uma pergunta que eu fiz para vocês no começo era: e por que que existe esse conjunto? Esse conjunto existe muito por conta das raízes quadradas, as raízes quartas, sextas, raízes de índice par, né, resumidamente. Por quê? Porque a gente não consegue, ó, tirar a raiz quadrada de um número negativo, tá? Por quê? Porque raiz quadrada é um número vezes ele mesmo, certo? Que tem que dar o valor que está dentro ali da nossa raiz, né? Do nosso radicando. Aí eu te pergunto, que número vezes ele mesmo dá menos 9? Ah, professor, não tem, porque menos 3 vezes menos 3 é mais 9. E 3 vezes 3 também é mais 9, e não menos 9. Então, foi criado exatamente para responder isso daqui, tá bom? E eu já vou responder isso para vocês daqui a pouquinho. Antes, vamos entender, então, quem que é o I. O I nada mais é do que uma projeção da raiz quadrada de menos 1. Ou seja, se eu elevasse ao quadrado dos dois lados, eu teria que I ao quadrado é igual a menos 1. E essa é a segunda parte importante da aula, tá bom? I ao quadrado é igual a menos 1, tá bom? E lembrando, né, já falei para vocês que o A é a parte real, o B é imaginária e o I é a nossa unidade imaginária. E olha só, um macete muito bacana para vocês que podem vir nas perguntas, tá? Se a gente falar que ele é um imaginário puro, quer dizer que a gente não tem a parte real, quer dizer que o A é igual a 0 e o B é diferente de 0, logicamente. Se ele falar que é número imaginário, quer dizer que tanto A quanto B não são zeros. E se ele for unicamente real, quer dizer que a gente não tem a imaginária. O B é 0. Como assim, professor? Veja só. Se eu tivesse aqui, ó, com a gente, ó, eu tenho aqui alguns exemplos, ó, depois eu volto ali respondendo o exercício. O Z igual 2 mais 3i. Tá? Ele é um imaginário complexo. A gente tem a parte real e temos aqui a parte imaginária, certo? Tanto A quanto B não são zeros, tanto no nosso exemplo A quanto no nosso exemplo B, tá? Já no exemplo C, ó, a gente não tem a parte imaginária, tá vendo? Ó, seria mais 0i, a gente não tem ela, tá? E se a gente não tem ela, a gente só fala que ele é um número real, assim como acontece na letra D, ao contrário, né? Agora a gente só tem o 7i, ou seja, a gente só tem a parte imaginária, então a gente fala que é um imaginário puro, tá bom? Isso vai ser de extrema importância também para alguns exercícios, então fiquem de olho nessa dica que eu tô dando, tá bom? Aqui é um real puro e aqui um imaginário puro, na letra C e D, tá bom? Agora vamos voltar, falei para vocês que eu ia responder esses exemplos, né? E eu vou conseguir responder a partir, né, dessa
jogadinha nossa que o i é raiz de menos 1, ou que o i ao quadrado é menos 1. Tanto faz, se sair por uma ou pela outra, tá? Eu vou sair pelas duas aqui, tá? A letra A eu vou fazer de um jeito e a letra B de outro, e você se sinta à vontade a se adaptar a uma ou a outra, tá? Veja só, raiz de menos 9, eu não poderia falar que era raiz de 9 vezes raiz de menos 1? Posso, porque 9 vezes menos 1 é menos 9, tá certo? E veja só que bacana. Quanto que é a raiz de 9? Opa, agora eu sei, professor. Agora a raiz de 9 é 3, porque 3 vezes 3 é 9. Então, você coloca o 3 aqui. E a raiz de menos 1? A raiz de menos 1 é o i, né? A gente acabou de falar ali, ó, que o i é igual a raiz de menos 1. Então, fica 3i. Olha só, é por isso que existe. Então, raiz de menos 9 é 3i, tá certo? Esse menos ali na raiz negativa sai como i, tá? Esse foi um exemplo usando a raiz de menos 1. Mas eu falei para vocês que eu vou resolver de outro jeito também, que é o seguinte. Veja que menos 36 nada mais é do que 36 vezes menos 1. E menos 1, a gente falou na segunda possibilidade, que menos 1 é igual ao i quadrado. Então, no lugar do menos 1, eu vou colocar i ao quadrado. Ou seja, vai ficar raiz de 36i ao quadrado. E aí, vejam só que bacana. Você vai ter, quanto que é a raiz de 36? A raiz de 36 é 6. E a raiz de i ao quadrado? Ó, você poderia cortar o quadrado com a sua raiz quadrada. Sobraria apenas o i, tá bom? Então, os dois jeitos aí que eu havia comentado para vocês, tá certo? Então, estão aí os nossos dois exemplos, tá bom? O que eu uso como dica? Tenho menos dentro da raiz, eu já sei que eu vou ter i aqui na minha resposta, tá bom? Isso pode ser muito usual também na sua equação de segundo grau. A gente vai ver ainda na aula de hoje, certo? Passei aqui pelos exemplos e agora eu vou falar um pouquinho da potência do i. Isso daqui, vestibular e concurso, adoro, tá? Então, fica de olho nisso daqui. Veja só. Qualquer número ou qualquer letra elevado a zero é 1. O i elevado a 1, ou seja, qualquer número elevado a 1, é ele mesmo. O i ao quadrado, a gente já falou que é menos 1. Perfeito. Até aí, né? Coisas que a gente já estudou. Agora, o i ao cubo. A gente também já estudou isso. Quer ver só uma coisa? O i ao cubo não é i quadrado vezes i? É. E o i ao quadrado é quanto? O i ao quadrado, a gente já viu, vale menos 1. Está aqui, ó. O i ao quadrado é menos 1. E o i é o próprio i, ou seja, fica menos 1i. Está aí o nosso i ao cubo. E a partir daí que eu quero que você fique muito de olho. Olha só, o i à quarta, ele é idêntico a i elevado a zero. Por quê, professor? Porque i à quarta é a mesma coisa que i ao quadrado vezes i ao quadrado. Os expoentes 2 mais 2 dá 4. E como i ao quadrado é menos 1 e i ao quadrado é menos 1 vezes menos 1 dá 1 positivo. Ó, bateu lá com o nosso primeiro. O i à quinta, você podia fazer i à quarta vezes i, ou seja, 1 vezes i dá i. Bateu com i à primeira. E assim você vai vendo que vão se ligando. Ou seja, isso nada mais é do que uma sequência repetitiva de 4 em 4 termos. Então, pode ser que ele chegue no concurso e te pergunta, quanto que é i elevado a 2023? Aí, o que a gente faz? Divide por 4 e vê o resto. Quer ver só um exemplo de uma questão que já caiu? Olha só, do ano de 2020, o que ele vem perguntando? Qual o valor de i elevado a 2020? E aí, como que eu faço? Veja só, né? Isso vai servir para independente do número que tiver aqui em cima no seu expoente. Você pega esse expoente e divide por 4, porque a gente viu que a sequência é repetitiva. De 4 em 4 termos, ela volta a se repetir. Então, divide por 4. Veja que 5 vezes 4 dá 20. Desce o 2. 2 por 4 dá 0, né? 4 vezes 0 é 0. Continuam sobrando 2. E volta a dar 20 5 vezes.
e aí o resto deu 0, tá bom? Nunca coloque vírgula no quociente, tá bom? Colocar vírgula no quociente é um suicídio para a gente aqui. Divide tudo e parou ali, porque o que vai importar para a gente é esse resto, tá bom? É o resto que importa. Por quê? I elevado a 2020 vai ser a mesma coisa que o I elevado, aí você pega esse resto e coloca no expoente. É a mesma coisa que I elevado a 0. I elevado a 0, a gente já viu que dá 1. Pronto, matou o seu problema. Isso daqui é igual a 1. Tá bom? Então, se ele perguntasse I elevado a 2021, o resto seria 1. E daí ia ficar I elevado à primeira, que é I. Se desse 2022, ia ter resto 2. I ao quadrado é menos 1. 2023 ia dar resto 3. Ia dar I ao cubo, que é menos 1. Tá bom? Então, fica aí como para vocês, ó, fazerem o I elevado a 2023. A resposta é menos I. Então, façam essa divisão, vê que o resto vai dar 3. E aí vai ficar menos I, tá bom? Tarefinha extra aí para vocês fazerem agora. Então, aquele pause e façam só para vocês gravarem, né, memorizarem esse tipo de resolução, tá bom? Bom, fizeram aí? Fizeram aquele exercício extra que eu falei? Pois bem, vamos para a nossa segunda questão da aulinha de hoje. E que ela fala o seguinte: resolvendo uma equação quadrática no conjunto dos números complexos, observou-se que a soma das raízes dessa equação era igual a 4 e o produto dessas raízes era igual a 5. Logo, a diferença entre as raízes é igual a... Então, ele questiona a diferença entre as raízes. Portanto, eu preciso saber uma, saber a outra e fazer uma menos 0. Tá bom? Só que, para isso, eu tenho que saber quem que é a equação. E como que eu sei fazer isso, professor? Veja só, a sua equação quadrática ela é dada por ax² mais bx mais c. Tratando o a como 1, porque fica muito mais fácil, o b nada mais é do que o número, né, da sua soma invertido, né? Ou melhor, simétrico. Então, se ele falava que a soma é 4, aqui a gente vai colocar menos 4, sempre com sinal invertido. Então, quer dizer que se a soma era menos 2, eu colocaria 2. Se a soma fosse 20, eu colocaria menos 20, tá bom? E o C, por sua vez, é o produto, e ele é sem trocar o sinal. Portanto, o C vale 5, igual a 0. Daí a nossa equação quadrática. Feita a equação quadrática, é só a gente fazer o Bhaskara para achar as raízes. Vamos lá? Então, bora lá. Ó. Já sabemos quanto que vale o A, o B e o C, tá bom? O A vale 1, o B menos 4 e o C vale 5. Bora lá fazer o nosso delta, que é o B² menos 4AC. O B vale menos 4, então vai ficar menos 4 ao quadrado. O A vale 1 e o C vale 5. Só que menos 4 ao quadrado é 16, e 4 vezes 1 vezes 5 é 20. Portanto, o delta deu menos 4. Feito, achamos o delta. Agora vamos achar as raízes, o nosso x. Bom, então vamos lá. O x é menos b mais ou menos a raiz do delta sobre 2a. Quem que é o b? O b é menos 4, então vai ficar menos 4. Mais ou menos a raiz do delta. Nota que o delta tinha dado menos 4, né? Tínhamos acabado de achar aqui, ó, menos 4. E 2 vezes o a, que é 1. Ficando menos com menos dá mais ou menos a raiz do delta. O delta é menos 4, raiz de menos 4. Já fizemos isso hoje. O que era? Raiz de 4 é 2. E por ser uma raiz quadrada negativa, aqui que aparece o nosso i, ficando 2i. Perfeito? E aí, dividido, continua a mesma coisa aqui embaixo, 2 vezes 1 é 2. E daqui vamos tirar as nossas duas raízes, uma positiva e a outra negativa. Então, vamos lá. Ó. Primeiro eu vou fazer 4 mais 2i. Aqui eu não consigo somar nem subtrair, porque um é imaginário e outro é real, dividido por 2.
mas consigo dividir. Ó. 4 dividido por 2 dá 2 e 2 dividido por 2 dá 1. Portanto, vai ficar 2 mais 1i. E se eu usar agora o menos, mesma coisa, divide todo mundo por 2, vai ficar 2 menos 1i. Certo? E aí, o que ele me perguntava? A diferença entre as duas raízes, ou seja, uma menos a outra. Então, eu vou fazer 2 mais 1i menos, tá bom? Ó, peguei a primeira raiz menos a segunda. Então, coloca ela aqui entre parênteses. Ficando 2 mais 1i. Esse sinal de negativo faz uma distributiva. Então, menos 2 e menos com menos dá mais. E aí, 2 menos 2 dá 0. Certo? 2 menos 2, 0. E 1i mais 1i dá 2i. Ficando aí 2i. Certo? E aí, portanto, a nossa resposta é 2i. Ou menos 2i. Por que 2i positivo ou menos 2i? Porque se você inverter a diferença das nossas raízes de lugar, né, colocasse primeiro essa daqui menos essa daqui, você vai ver que vai dar menos 2i, tá bom? Portanto, tá aí a alternativa correta, a letra C de correto. Tá bom? Tá aí os nossos 2 primeiros exercícios para a gente poder estar esquentando um pouquinho. Vamos passar de parte um pouco para a gente falar o que eu acabei de fazer mais especificamente sobre adição e subtração. Quando eu fiz adição e subtração agora há pouco, o que a gente fez? Só pôde somar real com real e imaginário com imaginário. Você não consegue somar real mais imaginário, tá bom? Então, ou seja, o que eu fiz aqui? Ó? Dei 2 exemplos. Ó. O Z1, que vale 3 menos 5i. E o Z2, que vale 2 mais 8i. E aí, vou somar os dois imaginários. Vamos lá? Então, eu coloco aqui, ó, 3 menos 5i do Z1, mais o Z2, que é 2 mais 8i. E aí, eu só posso somar real com real. Então, 3 mais 2 é 5. E imaginário com imaginário. 8i menos 5i. 8 menos 5 dá 3. Então, isso daqui vai ficar 5 mais 3i. Tá certo? Então, tá aqui a adição. Ela fica isso como resposta. Tá bom? Não dá para eu somar o 5 com 3, porque o 3 está com o imaginário e o 5 não. Tá bom? Agora, vamos para o B. Agora eu vou fazer Z2 menos Z1. Então, coloco o Z2, que era o 2 mais 8i, que ele dava, e o Z1, que é 3 menos 5i. Toma cuidado com esse menos. Coloca parênteses, porque esse menos vai ter que distribuir aqui os sinais. Tá? Então, 2 mais 8i, menos 3, e aí menos com menos, mais 5i. E aí, de novo, real com real, imaginário com imaginário. Vamos lá? 2 menos 3 dá menos 1. E aí, mais 8, mais 5i, mais 13i. E aí, acabou. Tá certo? Então, tá aí um exemplo de adição e subtração. Apenas imaginário com imaginário, real com real. Tá bom? Ficou claro, pessoal? Muito bem. Então, passamos pela adição e subtração, vamos para a terceira operação nossa, que é a multiplicação. E na multiplicação, eu posso multiplicar real com imaginário? Posso, tá? Só não posso fazer isso adição com subtração. Mas a multiplicação, eu posso, tá? E aí eu sempre falo para vocês ficarem de olho com a distributiva. E na distributiva, o que a gente mais precisa prestar atenção é quando eu multiplico imaginário com imaginário. Porque provavelmente vai ter i vezes i, e vai dar i ao quadrado. E depois que você chegar no i ao quadrado, você tem que trazer ele como menos 1. Lembre que o i ao quadrado é menos 1, tá bom? Vamos fazer um exemplo prático para ficar claro isso daqui que eu estou falando? Vamos lá. Temos o Z1 e o Z2, e ele pede a multiplicação entre eles. Então, ó, vou colocar ele entre parênteses. O Z1 é 3 menos 5i, enquanto o Z2 é 2 mais 8i. E aí, ó, vamos fazer a distributiva.
Vou pegar o 3 e vou multiplicar pelo 2, que dá 6. E 3 vezes 8i. 3 vezes 8 é 24. Então, vai dar 24i. Bem, agora eu vou fazer a mesma coisa, só que com menos 5i. Então, menos 5i vezes 2, menos 10i. E menos 5 vezes mais 8i, ó, aqui que está a jogada, pessoal. Menos 5 vezes 8, menos 40. E i com i ao quadrado, tá bom? E é esse i quadrado que vai virar menos 1, tá? Então, ele vai ficar, ó, 6 mais 24i menos 10i. E aqui, ó, menos com o menos 1 do i ao quadrado, menos com menos, dá mais. E vai ficar somente mais 40. Nota que não vai ter mais esse i quadrado, porque o i ao quadrado virou menos 1, tá bom? Por isso que ele sumiu. E agora posso juntar real com real e imaginário com imaginário. Veja só, 6 mais 40, que são dois números reais, fica 46. E 24i menos 10i, aí juntando as duas partes imaginárias, 24 menos 10 dá 14i. Feito? Então, está aqui a nossa multiplicação de dois imaginários, tá certo? Ficou claro? Anotaram essa dica que eu passei do i quadrado? Vocês não vão esquecer na prova, prometem para mim? Então, muito bom. Então, vamos lembrar de algumas propriedades, tá? A primeira coisa, ela é comutativa na adição, tá? Então, Z1 mais Z2 é a mesma coisa que Z2 mais Z1, então a ordem das parcelas não altera a sua soma, tá? E ela traz também a parte associativa da multiplicação, tá? Z1 mais Z2 vezes Z3 é igual, aqui está errado, né? Deveria ter um Z3 aqui, ó, Z1, opa, aqui é mais, desculpa, aqui é mais. Então, ou seja, a associação na nossa adição não faz diferença. Se você somar Z2 e Z3 primeiro para depois somar Z1, não faz diferença se você quiser somar Z1 mais Z2 primeiro e, por fim, somar o Z3, tá bom? Aí temos a associativa na multiplicação também, né? Se fosse tudo multiplicado, não faz diferença você multiplicar Z2 e Z3 primeiro para depois multiplicar Z1, ou se você quiser multiplicar Z1 e Z2 primeiro para depois multiplicar por Z3. Então, na multiplicação, ela também é associativa, assim como na adição. E, por fim, a distributiva, que foi algo que a gente acabou de fazer também. Z1, ele passa multiplicando a nossa adição aqui do Z2 mais Z3, tá bom? Então, eu vou ficar Z1 com Z2 e mais o Z1 com Z3, tá bom? A nossa propriedade de distributiva na multiplicação aqui tem que ser colocada, certo? Então, algumas propriedades aí só para a gente estar lembrando, para que a gente possa fazer mais algumas questõezinhas, como essa que eu coloquei aqui, a nossa questão número 3. Então, dê aquele pause e tenta resolver sozinho. Bora lá, põe o pause e resolve sozinho. Já fez? Então vamos lá, vamos fazer comigo, vamos ver se você acertou. Olha só o que diz. Um número complexo Z, A igual a mais BI, em que A e B são números reais e I é a unidade imaginária, lembrando que I ao quadrado é igual a menos 1, para que o produto dos números complexos x mais i vezes 4 mais 5i seja um número real puro, o valor de x deve ser... O que significa real puro mesmo, pessoal? Falei para vocês no começo da aula, ficarem espertos com questões como essa. É quando eu não tenho imaginário, ou seja, quando B é zero, tá certo? Então, primeiro eu vou fazer a distributiva e depois eu tento zerar a minha letrinha B, tá bom? Vamos lá? Então, vamos fazer aqui a multiplicação. Ó. X vezes 4, 4x. X vezes 5i fica 5ix, ou 5xi. Agora com i, mais 4i, e i vezes 5i vai dar 5i ao quadrado. Perfeito? Mas lembrem que o i ao quadrado é menos 1, ou seja, isso daqui vai ficar valendo menos 5.
E aí você parar a parte real com a imaginária. A imaginária é aquela que tem o i e a parte real é aquela que não tem i. O que não tem i aqui? O 4x e o menos 5. Essa é a parte real. E aí temos a parte imaginária, que eu vou até colocar o nosso i em evidência aqui, que é o 5x mais 4. Tá bem? Está aqui a nossa parte imaginária. Pois bem, ele falou que queria um número real puro, ou seja, a parte imaginária não podia existir. Então, eu vou pegar essa minha parte imaginária. Se ela não pode existir, quer dizer que ela teria que ser zero. Muito bem. Então, 5x mais 4 é igual a zero. Aí eu passo o nosso 4 para o outro lado, subtraindo. E aí o 5 dividindo. Ou seja, o x tem que ser igual a menos 4/5. Portanto, a alternativa correta, letra A de amor. Tá bom? Ah, professor, mas ele poderia falar que era um número imaginário puro? Poderia. E se ele estivesse falando que era um número imaginário puro, pessoal, aí você teria que falar que o 4x menos 5 seria igual a zero, porque aí não poderia existir o real. Tá bom? Então, tá aí a nossa questãozinha de número 3. Pois bem, chegamos na próxima parte da aula, que é o módulo de Z. Né? O que significa o módulo? O módulo nada mais é do que a distância que ele representaria num plano cartesiano, né? Naquela parte de Descartes, onde a gente vai ter a nossa abscissa, ou seja, o eixo horizontal, representado pelos reais. E a parte imaginária, né, é representada no nosso eixo Y, tá bom? E lembra que Z é igual a mais BI? Pois bem, olha só, o B tá aqui, ó, o A tá aqui, tá certo? Por isso que eu tenho A de comprimento e B de altura, tá bom? Então, ó, B de altura, A de comprimento. Certo? E o Z, né, o módulo de Z, ele é representado nesta reta, essa distância. Ou seja, o que você enxerga aqui? Eu consigo enxergar, ó, um triângulo retângulo. Ou seja, eu posso aplicar a fórmula de Pitágoras. E aí, o módulo de Z, ele é sempre positivo, tá bom? Por isso que eu já represento ele como sendo raiz quadrada positiva, claro, né? De A ao quadrado mais B ao quadrado, tá bom? Então, o módulo de Z nada mais é do que a gente aplicar Pitágoras. É só pegar o seu A, pegar seu B, elevar cada um ao quadrado, somar e tirar a raiz quadrada, tá bom? Esse é o procedimento para a gente estar achando o módulo de Z, tá? Deixa isso guardado porque a gente vai abordar numa questãozinha daqui a pouco, tá bom? Vamos falar agora do conjugado. O que é o conjugado de Z? Olha o jeito que ele é representado, né? Ele tem uma barrinha em cima, tá? Então, muitas vezes nas questões, ele não necessita falar que vai ter o conjugado. Algumas vezes ele fala, outras não. Mas aqueles não falam, eles representam por essa barra. Bom, então fique atento porque é visual. E o que significa conjugado, professor? O conjugado nada mais é do que trocar o sinal da sua parte imaginária. Então, ó, se você tem o Z, que é A mais BI, a sua parte conjugada, ó, o Z tracinho, é A menos BI. É só trocar o sinal, né? Parte mais fácil, eu acho, que dessa aula, ou não? O que vocês acham? É só trocar o sinal da parte imaginária. Vamos fazer alguns exemplos aqui, ó. Vem aqui comigo, ó. Eu tenho Z1 igual a 3 mais 2i. Qual que é o conjugado dele? Você vai lá, pega o seu Z, passa o tracinho, porque eu estou falando de conjugado, e só troca o valor do imaginário. Olha lá, ó, 3 menos 2i. Pronto, acabou. Né? E aqui, ó, a mesma coisa do Z2, que é o conjugado. Tem um tracinho, e aí troca o sinal só do imaginário. Parte real, ó, que era menos 5, continua a mesma. E aqui no imaginário, ó, onde era menos, troquei o sinal, ficou mais. Perfeito? Conjugado é só isso mesmo, tá, pessoal? Só o nome que é chato, tá? Mas fiquem de olho nas questões ali.
Bom, então, bora resolver um exercício? Vamos lá. Olha o que ele traz para mim. O módulo do número complexo, z igual 3 menos 4i. Então, uma questãozinha que questiona somente o módulo de z. Vocês lembram como que é? O módulo de z? O módulo de z nada mais é do que a raiz quadrada do real ao quadrado mais o imaginário ao quadrado. Ah, mas professor, era menos 4. Isso aí só colocou 4. Pois bem, eu posso colocar menos 4 aqui. Não tem problema, tá? Só que não vai fazer diferença nenhuma, porque menos ao quadrado vai virar mais. Então, fica como dica para vocês. Toda vez que ele perguntar o módulo, você pode esquecer o sinal e colocar mais sem problema nenhum, tá bom? Porque ele está perguntando distância, e distância é positivo. Bom, então vamos lá, ó. Vamos elevar os números ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. E 9 mais 16 é 25. Raiz quadrada de 25, ou seja, que número vezes ele mesmo dá 25, é o 5. Portanto, está aí o módulo de z neste exercício, fica valendo 5. Está aqui a nossa alternativa correta, letra C de casa. Bom, então está aí a questão 4. Vamos para 5. Aqui ele pede o módulo do conjugado do número complexo. Não mudaria nada se você não levasse o conjugado em consideração, porque eu acabei de falar para vocês que o sinal não se altera, mas mesmo assim eu vou fazer o conjugado para vocês, tá? Ó, o conjugado é trocar o sinal do imaginário, certo? Já troquei aqui. E aí, vamos achar o módulo de z. Aí temos 3 ao quadrado mais o 6 ao quadrado. É só pegar esses dois números. Aí temos 3 ao quadrado é 9. 6 ao quadrado, 36. E 36 mais 9 dá 45. Quanto que é a raiz de 45? Ah, vai dar quebrado. Vai dar um número irracional. Então, vamos ver o que ele traz nas nossas respostas. Um número maior do que 7, vamos pensar, 7, se fosse 7 ao quadrado, daria 49, teria que ser raiz de 49. Não, é raiz de 45, não bateu. Maior que 6,5 e menor do que 7, então ele está falando que tem que ser menor que a raiz de 49, ok? E maior que 6,5, então você teria que fazer 6,5 vezes 6,5. Isso daqui vai dar 42,25. Então, ele está falando que é maior que a raiz quadrada de 42,25 e menor que a raiz de 49. Opa, está aqui, raiz de 45 está entre raiz de 42 e raiz de 49. Perfeito. Portanto, alternativa correta, letra B de bola. Bom, os demais, né, iam seguindo a mesma proporção entre raiz de 36 e raiz de 42 e 25, raiz de 5 vezes 6 dá 30 e 25 e 36, e aqui menor do que raiz de 30,25, tá bom? Então, essa questãozinha aí é a nossa alternativa, letra B de bola. Vamos agora falar um pouquinho da divisão. A divisão de números complexos, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, principalmente com o denominador. Por quê? Porque lembra lá, quando a gente falava de números irracionais, que a gente não poderia ter denominador dentro da raiz, né? Ou melhor, ter uma raiz no denominador? Então, aqui acontece o mesmo. Não podemos ter imaginários no nosso denominador. E o que a gente tem que fazer? Racionalizar. Bom, então, como que eu faço essa racionalização? Então, dei dois exemplos aqui, um mais simples e um mais complicado, tá bom? Vejam só no mais simples. Quando eu só tenho um imaginário puro no denominador, aí vai ser mais simples. Por quê? É só você multiplicar por ele mesmo, tanto em cima quanto embaixo. Por que em cima e embaixo ao mesmo tempo, professor? Porque 3i dividido por 3i é 1. E eu multiplicar por 1, eu não altero em nada o nosso valor. Portanto, por isso que eu sempre multiplico pelo de cima e pelo de baixo pelo mesmo valor, porque aí eu não estou alterando. Tá bom? Então, vamos lá. Aí é só fazer a distributiva. 5 vezes 3i dá 15i. E 2i vezes 3i
6i ao quadrado. E 3i embaixo vezes 3i, 9i ao quadrado. Perfeito? Muito bom. Agora vamos tirar, né, esses i's ao quadrado. Lembra que i ao quadrado é a mesma coisa que menos 1. Tá bom? Então, vamos deixar assim, ó. 15i eu não mexi. I ao quadrado é menos 1. Então, estava mais 6, vai ficar menos 6. E aqui, que era menos 1, vai ficar menos 9. Tá bom? Ainda dá para eu simplificar por 3, né? Todo mundo é divisível por 3 aqui. Aí vai ficar 5i, né? 15 por 3 dá 5. 6 por 3 dá 2. E 9 por 3 dá 3. Essa seria uma das respostas. Ou uma outra resposta era tirar o negativo do nosso denominador, tá bom? Como que eu faço isso? Troco todo mundo de sinal. Onde era menos 2, fica 2. Onde era 5, fica menos 5. E onde era menos 3, fica 3. Isso dá na mesma. E nota que aqui eu já coloquei real mais imaginária, tá bom? Então, quis mostrar todas as respostas para vocês, porque a gente fala de uma prova objetiva, então a gente tem que ficar de olho em todas as alternativas. Tá bom? Vamos fazer agora um outro exemplo. Qual é a diferença desse exemplo com o que a gente acabou de fazer? A diferença está no denominador. Antes, na letra F, só tinha imaginário. Agora eu tenho real e imaginário. E qual que é a grande jogada? Vou multiplicar por 2i de novo, professor? Não. Você vai multiplicar pelo conjugado dele. Então, ó, 3 menos 2i. Por quê, professor? Você vai ver, você vai entender o motivo. Porque com isso eu vou conseguir tirar a minha parte imaginária. Por isso que o conjugado é tão importante. Quando eu multiplico o z pelo mesmo conjugado, ou seja, pelo z barrado, isso daqui vai transformar em apenas um número real. Fiquem vendo. Vamos fazer toda a distributiva, vamos fazer com bastante cautela aqui. Tá? Ó. 4 vezes 3 dá 12. 4 vezes menos 2i é menos 8i. 1i vezes 3 dá 3i. E 1i vezes menos 2i é menos 2i ao quadrado. Dividido, mesma coisa embaixo. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 2i dá menos 6i. 2i vezes 3 dá 6i. E 2i vezes menos 2i vai dar menos 4i ao quadrado. Bom, então vamos lá. Vamos tirando agora os i's ao quadrado. Lembra que ao quadrado é menos 1. Então eu só troco o sinalzinho. Todo o restante eu vou permanecer do jeito que está. Eu tenho 12, tenho menos 8i, tenho mais 3i. E aqui era menos 2. I ao quadrado. Com meio ao quadrado é menos 1, menos com menos dá mais 2. E olha só aqui embaixo. 9 menos 6i mais 6i, até aqui eu só copiei. E aqui era menos 4 vezes menos 1, né? O i ao quadrado só troca o nosso sinal, fica mais 4. Portanto, né, temos o seguinte. Vamos juntar imaginário com imaginário, real com real, tanto no numerador quanto no denominador. Então, ó, 12 mais 2, 14. Menos 8i mais 3i fica menos 5i. Dividido, 9 mais 4 é 13. Menos 6i mais 6i dá 0. Opa, isso daqui deu 0. Ou seja, olha só o que aconteceu. Eu não tenho mais imaginário. Tá bom? Então, essa era a grande jogada nossa aqui nos exercícios, tá bom? Então, se eu precisar conjugá-lo, né? Se eu precisar racionalizar, eu conjugo e multiplico, tanto em cima quanto embaixo. Tá bom, pessoal? Ficou claro? Um pouquinho mais trabalhoso, mas eu tenho certeza que a gente consegue. Até porque pode vir questões. Vejam só como essa. No conjunto dos números complexos, o resultado de 2i dividido por 1 mais i para a resolução da questão é, e aí ele te dá as alternativas sem a divisão. Portanto, nesse caso, o que eu tenho que fazer? Racionalizar o meu imaginário. Então, ó, ele estava exatamente assim.
E aí, o que a gente acabou de fazer? Multiplicar pelo conjugado. Muito bem, tenho certeza que vocês responderam aí, ó. Você coloca aqui, ó, 1 menos i, tanto em cima quanto embaixo. Por quê? Porque antes era 1 mais i. Aí eu só troquei o sinalzinho. Bom? E aí fica como? Vamos lá, ó. 2i vezes 1, 2i. 2i vezes menos i é menos 2i ao quadrado. Embaixo, 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes menos i é menos i. Agora, i vezes 1 é i. E i vezes menos i é menos i ao quadrado. Chegamos aqui. O que nós fazemos mesmo? I ao quadrado é menos 1. Então, vamos colocar aqui. Eu sei que deu uma caída aí para vocês, mas a gente vai somente aqui, né? Tá fazendo ali o i ao quadrado é igual a menos 1, tá bom? Então, vamos fazer essa troca. No lugar do i quadrado, coloca menos 1. E aí ficamos com 2i eu já tinha, e agora menos. Com menos fica mais, então mais 2. Aqui, 1 menos i, mais i eu só copiei, e menos com menos vai ficar mais 1. Perfeito? E aí, vamos juntar aqui a parte imaginária e a parte real do nosso denominador. Vamos lá? 1 mais 1 dá 2. Menos i mais i é 0. Corta aqui, ficou só 2. E agora é só a gente dividir. Vejam só que dá para fazer essa divisão perfeitamente. 2 dividido por 2 é 1i. E 2 dividido por 2 é 1. Ficou 1i mais 1. Só que nota que não tem exatamente dessa forma nas nossas alternativas. Por quê? Porque normalmente a gente coloca o real primeiro e o imaginário depois. Então, por isso que eu vou colocar esse 1 aqui na frente e esse 1i depois. 1i é a mesma coisa aqui. Ou seja, essa divisão é representada por 1 mais i. Ou seja, a alternativa correta, a letra A de amor. Agora, vamos para a última parte da nossa aula, o plano de Argand-Gauss, né? E achar o argumento. O que é isso? Lembra que quando a gente falou lá do módulo de Z, o módulo de Z era representado pela distância da nossa origem até o ponto, sendo que a nossa horizontal é o A e a nossa vertical é o B? Estava aqui o módulo de Z. Perfeito, então. Aí, agora, a gente tem algo que nós chamamos de argumento, que é o nosso θ, que nada mais é do que esse ângulo que faz aqui entre o módulo de Z e a nossa horizontal, que é o valor A, que é o valor real. Tá bom? E tem como achar esse θ? Tem, pela trigonometria, né? Lembra que o cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. O seno é cateto oposto por hipotenusa. Então, com isso, a gente consegue estar achando. Veja só, eu coloquei aqui para vocês, ó. O cosseno de θ é o A dividido pelo módulo de Z. E o seno de θ é o B dividido pelo módulo de Z. E assim a gente consegue estar montando, né, nossa equação trigonométrica de complexos. Nossa, professor, isso daí é importante? Isso daí normalmente a gente estuda muito em cálculo 2, né? Quando a gente vai fazer integral, até mesmo em cálculo 3, tá? Mas ele vem aqui, é uma matéria que eles nos ensinam, está na BNCC no 3º ano do ensino médio, tá bom? Então, o nosso Z, além dele ser representado por A mais BI, igual eu falei lá no comecinho da aula, ele pode ser representado pelo seu módulo, né, vezes o cosseno do θ mais o I, né, que é a parte imaginária, vezes o seno de θ. Tá bom? Então, tá aí. É muito importante, professor. Eu vejo caindo muito pouco, pessoal. Muito pouco. Mas eu já vi uma questãozinha. E é exatamente o que eu trago aqui para vocês. Então, vamos resolver junto para matar de vez aí os números complexos. Vamos lá? A representação do conjugado do número z igual 3 menos 4i na forma trigonométrica é... E aí ele te dá quanto que vale o seno e o cosseno de cada valor. Mas veja só, ele pediu aqui, ó, o que eu falei para vocês ficarem de olho, a representação
do conjugado. Então, ele pergunta quanto que é Z, né? O conjugado de Z é 3 mais 4i. Ele quer isso da gente, tá bom? E nota uma coisa, o real é positivo e o imaginário também ficou positivo. Se eu viesse aqui nas minhas alternativas, olha só que coisa, negativo, negativo, negativo e negativo. Ou seja, estão todas aqui com toda certeza erradas. Então, só com isso eu já mataria minhas alternativas. Ah, mas professor, e se tivesse um mais aqui no meio e tudo mais? Sem problema, vou resolver com vocês para a gente chegar então na alternativa aí. Primeiro eu mostrei uma técnica, né? Então vamos lá. No que nós queremos chegar como resposta? A gente tem que o módulo do Z vezes, abre parênteses, cosseno de θ mais I vezes seno de θ. Então, nós temos que achar o módulo de Z e o ângulo, né, θ, que é o nosso chamado argumento, tá bom? Então, primeiro vamos achar aí o módulo de Z. E vamos utilizar de números que a gente já fez aí em uma questão hoje, né? É a raiz quadrada do A ao quadrado, no caso 3 ao quadrado, mais o B ao quadrado. Lembra desses números? Já fizemos hoje, hein? 9 mais 16 é igual a raiz de 25. Ou seja, a raiz de 25 é 5. Tá aqui, ó, o módulo de Z eu já encontrei. Falta agora achar o ângulo. E aí, pessoal, tanto faz ir pelo seno ou pelo cosseno, tá bom? Vou ir pelo cosseno, tá? Então, você vem aqui e coloca assim, ó, o seno de θ é igual a sobre o módulo de Z. Mas quanto que vale o A? O A está aqui, ó. O A vale 3. E o módulo de Z? Já achamos, vale 5. E aí, 3 dividido por 5 é igual a 0,6. Pois bem, qual é o ângulo, né, em que o cosseno dele está dando 0,6? Vem aqui nos dados do seu exercício. Temos aqui o cosseno de 37 é igual a 0,6. Portanto, se o cosseno de 37 é 0,6, quer dizer que o θ é igual a 37 graus. Tá bom? E aí é só trocar esse argumento. Cosseno de 37, ó, o θ sendo 37, e o seno aqui, ó, é o mesmo θ, é o mesmo ângulo, também é 37. Portanto, está aí a nossa resposta, confirmando a nossa alternativa correta de letra E, tá certo? Então, tá aí a nossa questãozinha número 7 aí, para concluir a nossa parte de números complexos, certo? Então, espero que você tenha gostado, tá? Muito obrigado e qualquer dúvida eu continuo à disposição, tá bom? Até a próxima aula.